Nós vamos aprender um pouquinho sobre esse profeta, sobre a sua revelação, aquilo que Deus trouxe para ele. Pretendo hoje fazer apenas uma pequena introdução do livro, do autor, do contexto, da situação, para que posteriormente nós possamos meditar sobre as verdades deste pequeno, mas rico livro, né? Então, Abacuque é um livro pequeno, tem apenas 3 capítulos. Em casa mesmo, na sua devocional, você lê ele em 10 minutos ou 5 minutos. Então, em casa, você pode fazer isso, fazer as leituras, para você já ir se acostumando com a leitura, para que nos domingos a gente possa fazer uma boa exposição, tirar as lições preciosas. Então, Abacuque, todo mundo encontrou? Amém? Vamos fazer a leitura do capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem os reis, os príncipes, são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, eles a tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Gostaria que outro irmão fizesse o restante da leitura do verso 12 ao verso 17. Sempre resististe ao Senhor. Meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, tu escolheste os babilônios e deste força para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros, demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldade. Como é, então, que ficas calado quando esse malvado mata pessoas que são melhores do que eles? Porque tratam os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe. Os babilônios pegam outros povos, como os pescadores pegam peixes, como seus nazóis e reis pegam os povos e arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Oferecem sacrifícios a reis e apresentam ofertas aos anjos. Pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muitos que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Vamos orar.
Pai amado e maravilhoso, queremos te agradecer por isso, até o presente momento. Pai, quão maravilhoso foi louvar o teu nome com cânticos. Cânticos, ó Deus, que expressam verdades sobre o Senhor. Pai, como é bom ver a tua igreja reunida, louvando o teu nome, engrandecendo ao Senhor. Pai, que não somente os nossos lábios entoem cânticos a ti, mas que a nossa vida, Senhor, seja um louvor agradável ao Senhor. Que a nossa vida, Deus, seja um culto racional, santo e agradável na tua presença. Deus, te agradecemos pela tua palavra, pela leitura que nós fizemos dela agora. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Compreendemos nossa total limitação, Senhor. E é por isso que nós nos achegamos a ti pedindo a intervenção do teu Espírito, que atue, ó Deus, diretamente na nossa mente, no nosso coração, para que a nossa compreensão seja correta e adequada segundo a tua revelação para nós. Que haja edificação, Pai. Que o Senhor possa responder a alguns anseios do nosso coração, assim como tu respondestes, ó Deus, ao profeta Abacuque. Abençoa, Deus, todos quanto nesse momento também nos acompanha pela internet. Que a tua graça, Deus, e a operação do teu Espírito Santo seja poderoso, ó Deus, na vida destes. Fica conosco, ó Deus, e nos abençoa na ministração da tua palavra. Pois assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguns personagens bíblicos, quando a gente vai estudar, a gente se depara com uns com muitas informações sobre estes, outros a gente se depara com poucas informações sobre estes. Hoje pela manhã nós iniciamos também aqui na nossa igreja o estudo numa das cartas dos livros do Novo Testamento, que foi a carta de Tiago. E nós gastamos aí cerca de uns 15 minutos, talvez, da nossa aula, só meditando sobre o personagem que escreveu a carta, sobre Tiago. Era vasto as informações sobre ele, tanto nas Escrituras, quanto também em livros históricos, que comprovam a existência desses personagens. Mas Abacuque, ele é o tipo de personagem que não se tem muita menção dele. Na verdade, nós não podemos afirmar praticamente nada acerca dele, a não ser que ele era um profeta e que foi levantado pelo Senhor nesse tempo. Para que a gente possa situar e entender melhor o contexto de Abacuque, eu quero pegar o gancho da nossa exposição do livro de Jonas. Jonas foi um profeta que foi levantado pelo Senhor para pregar a cidade de Nínive. E nós aprendemos que Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria, naquele momento em que Deus levantou o profeta Jonas, Jonas era um profeta das tribos do norte. Lembrem-se que houve um momento de divisão das tribos do Senhor, as tribos do sul e as tribos do norte. E Jonas foi um profeta levantado pelo Senhor para profetizar especificamente neste território, nas tribos do norte. E nesse contexto em que o Senhor levantou Jonas, a maior potência mundial naquele contexto era a Síria. A Síria era uma nação poderosa, um poderio militar extraordinário, era conhecida pela sua maldade, pela sua crueldade, e naquele momento ela estava conquistando muitos territórios. E Jonas é levantado por Deus para ir a esta nação e clamar contra essa nação. Porque o relato de Jonas vai dizer que a maldade deste povo subiu à presença de Deus. Inclusive, nós comparamos a nação de Nínive a uma outra nação, Sodoma e Gomorra. Semelhantes termos foram utilizados para estas nações. A Síria era muito semelhante a Sodoma e Gomorra no seu estilo de viver. Um estilo de decadência moral, de ética, de moralidade. E Deus então levanta esse profeta para clamar contra essa nação, porque a sua malícia era tão grande que chegou à presença
do Senhor. E Jonas então é enviado a esta nação, e nós aprendemos que Jonas não queria ir a essa nação. Jonas, ele odiava os assírios, porque os assírios eram inimigo número 1 de Israel. Naquele contexto, a Síria, como era o poderio militar, era a maior nação, a mais forte, então ela oprimia o povo de Deus. Então Jonas tinha rancor no seu coração e preferia ver aquela nação padecendo sobre o juízo de Deus. E por isso que quando Deus envia Jonas àquele lugar, ele não vai. Porque ele sabia que Deus era benigno, que Deus era benevolente, que Deus era misericordioso e tardio em irar-se. E sabia que Deus iria salvar aquele povo pecador. E a grande verdade é que nós aprendemos que houve uma conversão jamais vista em todo o mundo. Toda aquela nação se derrete aos pés do Altíssimo. 600 mil pessoas se converteram ao Senhor. Do maior ao menor, do servo ao rei. Foi decretado pelo rei que houvesse um jejum geral em toda a nação, inclusive para os animais também. Houve uma conversão e uma comoção espiritual como nunca vista até os dias de hoje, de um só homem clamar a palavra de Deus e 600 mil pessoas, uma nação inteira, se render aos pés do Senhor. E então a história de Jonas termina de uma forma até abrupta. Termina com uma pergunta e ninguém sabe qual foi a resposta de Jonas. Mas na última mensagem que nós tivemos aqui, embora Jonas não deu a sua resposta, mas nós fomos instigados pelo Senhor a nós mesmos dar a nossa resposta a Deus. Diante dos perdidos. Diante da nossa missão de clamar aos perdidos. Mas a história encerra de Jonas com esse vislumbre da conversão dos assírios. Mas o tempo foi passando e os reis também foram mudando. E a Síria, ela voltou à sua vida depravada de outrora. E a Síria retornou o seu coração duro e se levantou novamente contra Israel, contra o povo de Deus, duramente. E no ano 722 a.C., a Síria invade as tribos do norte, aonde Jonas profetizou. Então a Síria invade e conquista o povo de Deus. E o povo de Deus passa por um terrível cativeiro sobre o domínio da Síria. Então, naquele momento, a Síria ainda estava curtindo toda a sua força, todo o seu poder. E ela entra nas tribos do norte e ela domina as tribos do norte. E enquanto ela vai dominando as tribos do norte sobre Israel, o tempo foi passando e uma outra nação poderosa foi se levantando. Sabe que nação é essa? A nação da Babilônia. Os babilônicos, os caldeus, eles se levantam e eles vão se tornando uma grande nação, muito mais poderosa do que a Síria, muito mais perversa do que a Síria. Tanto é que quando a gente vai para os textos apocalípticos, quando se vai se referir ao maligno e à sua influência no mundo, nós usamos o termo Babilônia. Porque tão cruel era este povo e esta região. Os babilônicos, os caldeus. Então, esse povo vai surgindo. E enquanto as tribos do norte já fazia 100 anos que estava sobre o poder das tribos do norte, essa nação ela foi crescendo, foi tomando o seu poder, a sua força, e ela foi conquistando. E ela foi conquistando a Síria, conquistou a Síria, e agora ela se dirigia para as tribos do sul, Judá. Aquela que não sucumbiu diante do poder da Síria. Então, o contexto de Abacuque era um contexto bastante tenso. O pessoal das tribos do norte de Judá sabiam que os seus semelhantes haviam sido conquistados pela Síria. E que agora um grande poderio havia se levantado, os babilônicos. E que havia inclusive conquistado a Síria.
Então é nesse momento em que a Babilônia surge como a grande potência mundial. Um povo perverso, um povo forte, como a gente vai ler aqui as qualificações deles. Vamos aproveitar e ler logo. Olha, veja as especificações desse povo. No verso 6, que vai dizer: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, eles a tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Ou seja, eles eram megalomaníacos. Era um povo terrível. Era um povo que estava devastando todo aquele contexto a qual Abacuque está inserido. E se não bastasse essa situação de um povo cruel que se levantava contra a nação, a situação espiritual de Judá, do povo de Deus, era deplorável. A situação era muito complicada. Olha como era que estava Judá. Versos 3 e 4. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Abacuque estava vendo não somente uma nação ímpia se levantando com toda a sua violência, a sua crueldade, mas Abacuque estava presenciando também, dentro da sua terra, dentro do povo que se chamava povo de Deus, opressão. E ele vai dizer: pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Ou seja, além da gente estar vendo tudo isso, toda essa nação ímpia governando o mundo que nós vivemos, se não bastasse, no nosso meio há contendas, no nosso meio, no meio do povo de Deus há litígio, no meio do povo de Deus há opressão. Os ricos estão oprimindo os pobres. Os juízes estão encarnecendo os pobres, estão recebendo suborno. E ele vai dizer no verso 4, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça ela é torcida. Então Abacuque estava vivendo num contexto muito complicado. Além de ter que se deparar com essa realidade da Babilônia à sua volta, dentro da sua terra, dentro da sua casa, no meio do povo de Deus, reinava a injustiça, reinava a opressão, reinava as contendas, o litígio. A lei ela já não era mais cumprida. A justiça já não se manifestava. E por essa causa, o perverso oprimia o justo. E a justiça ela era torcida. E é diante dessa situação, é diante desta cena, deste cenário, que Abacuque então ele se apresenta diante de Deus. Vejamos os versos 1 e 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Diante desse cenário, diante dessa situação, uma coisa aconteceu
com este profeta Abacuque? Ele entrou em crise. Diante dessa situação, o profeta Abacuque, ele entrou em crise. E a crise do profeta era, ele estava tentando entender por que tanta maldade estava à sua volta. Ele vai dizer no verso 3, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele estava em crise porque ele estava vendo toda essa iniquidade, toda a opressão à sua volta, tudo isso. E ele não conseguia entender por que Deus não fazia nada. Ele entrou em crise. Ele olhou para o cenário político, ele olhou para a sua nação, ele olhou para isso tudo e ele, meu Deus, está tudo perdido. E ele entra em crise porque ele não entende porque que ele está buscando direção a Deus, ele está clamando a Deus pela situação e aparentemente nada estava acontecendo. Por isso que ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? O profeta estava em crise porque ele estava buscando a Deus em oração, clamando. E a única coisa que ele tinha como resposta era o silêncio de Deus. E por isso ele diz, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Você já entrou em crise na sua fé, em algum momento da sua caminhada? Às vezes a gente tem a sensação de quando a gente ora, parece que Deus não responde. Já teve essa impressão? E às vezes a gente ora e a gente quer ouvir um sim ou um não. Mas às vezes Deus nem diz sim nem não. Parece que paira sobre a nossa crise um grande silêncio. E a gente ora, tenta encontrar resposta. E a única coisa que a gente consegue perceber é um certo silêncio que muitas vezes tira a nossa paz e nos faz questionar, mas Deus, até quando clamarei eu e o Senhor não me escutarás? O profeta entrou em crise, porque o silêncio de Deus atribulou seu coração. Ele queria entender como tudo isso estava acontecendo. Por que tudo isso estava acontecendo? E Deus não agia em função disso. E ele vai dizer, gritar-te-ei violência e não salvarás. Ele estava tão angustiado que agora ele já não estava mais clamando, ele agora estava gritando ao Senhor. Violência. E não somente o silêncio de Deus estava incomodando, mas aparentemente para ele o Senhor estava tardando em salvar os justos que estavam perecendo diante da iniquidade. Meus amados irmãos, eu creio que esse contexto que a gente vive, coisa semelhante a gente passa. A gente olha para todo este mundo, para toda essa iniquidade, para toda essa maldade. E às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, meu Deus, como o Senhor permite tudo isso acontecer? Aonde está o Senhor? Por que o Senhor me permite ver toda essa maldade, toda essa iniquidade? Por que o Senhor me permite ver o homem de bem padecendo por causa do homem mau? Senhor, por que o Senhor me permite ver o homem de bem padecendo sobre essa opressão e me parece que o Senhor não protege ele? Nesse contexto de vida que a gente vive, muitas vezes é isso. É essa percepção que a gente tem. Como a gente fica angustiado quando a gente vê homens de Deus padecendo em meio a tudo isso. Quando a gente vê pessoas de bem padecendo. E a gente fica se perguntando, mas cadê o Senhor? Por que o Senhor permite o justo padecer diante disso? Parece que os injustos sempre prosperam. Parece que eles vivem na sua iniquidade e nada acontece. Eles vivem na sua perversidade e parece que vivem vidas boas. E a gente que tenta buscar a Deus, viver de uma maneira íntegra, justa diante do Senhor, e é só opressão sobre nossas vidas.
E às vezes a gente clama, Deus, cadê o Senhor nisso tudo? Esse tipo de crise passado que Abacuque passou, não somente Abacuque passou, mas essa crise nós podemos ver outros personagens passando, como Asaf, Davi e outros personagens bíblicos também passaram por isso. Asaf foi um dos que chegou ao ponto de dizer, não vale a pena servir a Deus, porque eu sirvo a Deus, busco viver retamente diante de Deus, e eu sofro toda essa iniquidade, e eu olho para a minha volta e vejo pessoas que não temem a Deus, que vivem na iniquidade, e parece que essas pessoas prosperam, vivem bem, tudo que elas fazem dá certo. E aí Asaf, ele chega ao ponto de dizer, eu acho que não tem vantagem servir a este Deus. Muitas vezes é assim que a gente também se pega. A gente olha para isso tudo e pergunta, por que me mostras, ó Deus, toda essa iniquidade e me fazes ver esta opressão? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver as almas que estavam embaixo do altar do Senhor, aguardando os últimos tempos. Eles fazem esse questionamento ao Senhor. Até quando, Pai? Até quando o Senhor não vai julgar e castigar aqueles que tiraram a vida dos teus filhos, aqueles que oprimiram a tua igreja, aqueles que oprimiram o teu povo? Diante de tanta iniquidade, a gente se pergunta, será que não há justiça neste mundo? Será que a injustiça prevalece? Será que a opressão reina absolutamente sobre o mundo, sobre a vida das pessoas? Aonde está o grande juiz de todas as coisas? Por que que as coisas continuam acontecendo e aparentemente ninguém é julgado? Nada acontece? Você já fez esse tipo de pergunta? Esse tipo de questionamento já residiu no seu coração? Esse tipo de pergunta, ela é bem-vinda quando ela é feita da maneira correta. Uma coisa é você ter dúvidas sobre o agir de Deus, sobre a atual situação. Outra coisa é você ser incrédulo diante de Deus. Uma coisa é certa, irmãos, diante de tudo isso. Deus, ele não é o relojoeiro que criou o universo, deu corda nele e foi embora. E que está distante. E que já não interfere mais nesta vida. Talvez você já tenha ouvido pessoas tentando responder a esta realidade dizendo isso. Deus não está mais nesse mundo. Deus entregou este mundo. Deus abandonou este mundo. Talvez você já tenha ouvido coisas dessa natureza para tentar entender e justificar por que tanta maldade no mundo. Deus, ele não é esse relojoeiro que deu uma corda e deixou o mundo caminhar e ele ficou de longe só observando. Deus não é este Deus. O Deus que é revelado nas Escrituras é um Deus que não somente criou o universo, mas é um Deus que se relaciona com ela. É um Deus que estabeleceu o início dessa história e ele está no início, no meio, no fim. Ele é o Álfega e ele é o Ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. O Senhor está em toda a história e agindo na terra. Por isso que o profeta Isaías, quando contemplou a glória de Deus, ele pôde dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Embora nós possamos, na nossa limitação, não compreender como um Deus santo, justo, poderoso como Ele é, se faz presente na terra, e tanta iniquidade acontece à nossa volta. E a gente precisa entender algumas coisas, para que a nossa fé seja amadurecida diante de Deus. Esse profeta começa essa história em crise, tentando entender como esse Deus age, como esse Deus se relaciona em meio a tudo isso.
E a experiência desse Abacuque é tão interessante que ele vai passando de crise e a sua crise de fé, ela é trabalhada por Deus de maneira que há maturidade no final dessa história que nós iremos ver. E o Senhor vai ensiná-lo que o justo não vive mediante as circunstâncias, diante aquilo que ele vê. Mas é desse profeta que surge o grande lema da reforma protestante: o justo viverá pela fé. Foi Abacuque quem disse isso, foi o Senhor quem disse isso para ele. É daqui que surge esse lema que permeia em todo o Novo Testamento. Abacuque estava desesperado à sua volta, vendo toda a iniquidade, e Deus vai trabalhando na vida deste homem para que ele agora passe a contemplar aquilo que está em cima, e que ele viva não segundo aquilo que ele vê, mas segundo os olhos da fé. Segundo os olhos da fé. É por isso que no começo do culto hoje, eu fiz questão de ler o versículo 1 do capítulo de Isaías, que disse que no ano da morte do rei Uzias, o que foi que o profeta viu? O Senhor. E ele estava como o Senhor? Assentado no seu alto e sublime trono. Meus irmãos, ainda que as coisas aqui embaixo aparentemente pareçam estar tudo fora de ordem, como disse Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu? Porque me fazes ver essa opressão? É destruição e violência, ainda que aparentemente o mundo esteja um caos. Nós jamais podemos perder a fé e esquecer que acima de tudo isso, o nosso Deus está sentado no seu alto e sublime trono, reinando absolutamente sobre todas as coisas. Ainda que a nossa própria vida esteja um caos, ainda que na nossa vida as coisas aparentemente estejam tudo fora do lugar, Deus está governando no coração do nosso ser. Não podemos esquecer isso jamais. E é isso que Deus vai responder ao profeta. Deus vai quebrar esse silêncio que atormentava a vida deste homem. Então, uma lição: quando você orar a Deus, quando você chegar a Deus buscando respostas, ainda que seja o silêncio de Deus, não se desespere, tenha fé, espere em Deus. Lembre-se que o Senhor está assentado no seu trono e está governando. As coisas não estão fora de controle como você pensa. O mundo não está descendo como um carro ribanceira abaixo, um carro desgovernado, não. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, quando você estiver orando, buscando respostas de Deus, e quando o silêncio pairar, não permita com que a crise ela chegue ao seu coração. Mesmo que o Senhor não lhe responda, naquele momento, espere em Deus. Confie em Deus. Saiba que o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas, conduzindo todas as coisas. E olha a resposta que o Senhor vai dar para o profeta Abacuque. Verso 5. A resposta de Deus para ele é essa: vede entre as nações. Primeira coisa que o Senhor está querendo dizer para ele: você está olhando especificamente de uma única ótica, de um único prisma. Você está olhando só para o seu povo, para a sua volta. Mas vede entre as nações, entre o mundo inteiro. Porque o nosso Deus não é um Deus que somente governa a nossa vida, o lugar que nós habitamos e o seu povo. Mas o nosso Deus é um Deus que governa todo o universo, todas as nações. E ele diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Sabe por quê? Porque eu realizo em vossos dias
obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Abacuque estava aflito, porque estava clamando a Deus e Deus não estava respondendo. E aparentemente, quando Deus nos responde com silêncio, a gente pensa que Deus não está fazendo nada. Às vezes, quando a gente não consegue entender a resposta de Deus, a gente acha que Deus não está fazendo nada. E às vezes, Senhor, não vai me salvar não? Como ele faz essa pergunta. Gritar-te-ei violência e não salvarás? Ele achava que Deus estava parado, de braços cruzados, sem fazer nada. E o Senhor vai mostrar que enquanto ele estava achando que o Senhor não estava fazendo nada, na verdade o Senhor estava realizando obra tal que nem ele iria crer e nem outra pessoa quando fosse contada. Portanto, quando o silêncio atormentar a sua alma e o seu coração, de você estar orando a Deus e, meu Deus, Senhor, eu estou orando e nada acontece. Saiba de uma coisa, Deus está realizando obra tal que você nem imagina. E que se Ele lhe contasse, talvez você nem creria. Nosso Deus é um Deus que atua sobre as nossas vidas, sobre a história da humanidade. Portanto, quando você olhar para todo esse cenário à nossa volta, e você olhar para toda essa violência, toda essa iniquidade, hoje nós temos vivido um caos, né, meus irmãos? Temos vivido tempos difíceis. Coisa que mais se fala hoje é violência. Uma coisa absurda nós temos vivido. E a sensação que a gente tem é de que nada acontece. E aí eu vos digo, vocês acham que Deus está de braço cruzado, vendo toda essa iniquidade, tudo isso acontecer? Você acha que o Senhor não está realizando nada e não está fazendo nada? Meus irmãos, eu acredito piamente que nesse momento, embora aparentemente do mundo, possa haver um silêncio de Deus quanto toda a maldade no mundo. Mas a Bíblia vai dizer que todo silêncio, ele precede o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz que quando chegar o momento final do juízo de Deus, haverá um silêncio. E após o silêncio, começará o juízo de Deus sobre a terra. A Bíblia sempre, quando ela remete a um silêncio, esse silêncio precede juízo de Deus. Então, embora neste mundo a gente observe toda essa maldade, toda essa iniquidade, a gente acha que Deus não esteja operando, paira um silêncio. Lembre-se, após o silêncio, vem o juízo de Deus. Porque nenhuma iniquidade neste mundo, nenhuma perversidade neste mundo, ficará impune diante do justo juiz. Toda iniquidade à nossa volta, ela receberá o seu castigo e a sua paga. Isso nos traz consolo. E isso nos traz consolo. Porque quando a gente vê homens de bem morrendo, às vezes o nosso coração reside a indignação. E a gente acha que o iníquo, o ímpio, o homem perverso prevaleceu, ele venceu. Porque ele cometeu o seu ato danoso. E me parece que nada aconteceu, porque ele vai preso e no outro dia os direitos humanos soltam ele. E nos parece que só quem se ferra são os homens de bem. E os homens maus prevalecem. Tem todo o apoio do mundo para que eles continuem na sua perversidade, na sua iniquidade. Mas coisa boa é quando a gente vê isso tudo. E a gente conforta o nosso coração em saber que cada indivíduo, todo indivíduo na face do planeta, comparecerá ao grande tribunal do Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10. De que todos prestarão contas com o Senhor das suas obras, dos seus atos. Ninguém escapará do trono branco. Ninguém escapará do grande juiz.
Isso nos dá, meus irmãos, um grande conforto no nosso coração. Em saber que ainda que venhamos a passar por injustiça, o grande juiz sentenciará todas as coisas no último dia. Isso nos faz caminhar de forma mais regozijante, mais confortável, em saber que ainda que a justiça dos homens falhe, mas a justiça de Deus jamais falhará. A justiça de Deus jamais falhará. É por isso, meus irmãos, que nós não precisamos nos vingar. Porque nós sabemos, como diz as Escrituras, que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Ele é o grande juiz, meus irmãos. Ele é o grande juiz. Então ele diz: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. E a obra que Deus estava realizando era essa: pois eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí, diante disso, meus irmãos, se o profeta ele estava em crise com o silêncio de Deus, agora foi que a coisa piorou. Sabe por que a coisa piorou? Porque ele não conseguia entender como um Deus santo e justo estava usando uma nação ímpia como essa e tão perversa como essa para realizar os seus propósitos. Ele entra em crise, ele não consegue compreender. E é por isso que ele vai dizer no verso 13: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele estava em crise porque que Deus estava usando uma nação que era mais ímpia do que a sua para castigá-los. Ele entra em crise. E aí, meus amados irmãos, nos remete àquilo que eu falei no começo. O nosso Deus é um Deus de todo o universo. O nosso Deus governa sobre todas as nações. A Bíblia diz que é o nosso Deus quem estabelece reis. É Ele quem destrona reis e é Ele quem coloca reis. O nosso Deus, Ele usa qualquer nação conforme lhe apraz para o cumprimento dos seus propósitos, segundo o conselho da sua própria vontade. Deus pode usar até mesmo a nação mais perversa para o cumprimento dos seus propósitos. Se não vejamos, quando nós estudamos a história do povo de Deus, quando eles eram escravos, veja como Deus agiu poderosamente na nação do Egito. Como Deus atuou endurecendo o coração de Faraó, para que o Senhor cumprisse a sua vontade, para que o seu poder fosse manifestado. E assim, meus irmãos, é o nosso Deus. Ele é um Deus que governa todas as nações. O nosso Deus é um Deus que governa todos os reis. Embora o mundo seja governado por reis, em sua maioria, iníquos, homens perversos, descrentes, que não querem nada com Deus, mas uma coisa é certa: se eles têm autoridade, foi Deus quem os deu. Como o Senhor disse para Pilatos, quando Pilatos disse para Jesus: você sabe que eu tenho poder para te libertar. E Jesus disse para Pilatos: se o meu Pai não tivesse lhe concedido, você não o teria. Deus é quem estabelece os reis. Deus tem controle absoluto sobre todas as nações. E Ele usa quem Ele quer, conforme lhe apraz. E o profeta ficou em crise, porque ele não estava conseguindo entender. Ele não estava conseguindo compreender como Deus estava utilizando uma nação mais ímpia do que Israel, do que o Judá, para castigá-los. E como eu falei, a obra que Deus estava preparada era juízo. Havia um silêncio. E o profeta estava inquieto com o silêncio de Deus. E ele ficou mais atribulado quando soube que Deus estava realizando uma obra, mas era para puni-los. Mas era para puni-los. A teologia de Abacuque, ela estava um tanto quanto equivocada.
Abacuque, ele tinha aquele tipo de pensamento que a maioria das pessoas tem nos nossos dias. Acha que porque nós somos filhos de Deus, nós estamos isentos da disciplina de Deus e do castigo do Senhor. E por isso Abacuque esperava que Deus intervisse no meio do seu povo, trazendo um avivamento espiritual. Abacuque esperava que Deus levantasse um outro rei, como ele havia feito com Josias, e que havia feito reformas espirituais maravilhosas. Mas o grande problema é que quando Josias morreu, as suas reformas espirituais no meio do povo foi indo por água abaixo, e se levantou um rei muito iníquo, Jeoaquim, muito perverso, e que conduzia o povo para distante de Deus. E o profeta Abacuque ficou, ele não conseguia entender, porque agora Deus estava e tinha reservado para o seu povo castigo, juízo para o seu povo. Meus irmãos, Deus ele é fiel na sua palavra. Nós precisamos encarar isso com muita realidade. Deus ele é muito preciso na sua palavra quando ele diz que se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Mas também se nós o desobedecermos, nós receberemos as consequências da nossa desobediência. Deus ele é justo porque ele cumpre o que ele diz. Se você é obediente, ele cumpre o que ele diz. Mas se você for desobediente, ele também terá que cumprir o que ele diz. Porque ele não é homem para mentir. E ele não muda. E ele precisa cumprir aquilo que ele diz. Judá não havia aprendido com seus irmãos, com as tribos do norte. Já há mais de 100 anos a tribo do norte havia padecido sobre o império da Síria. E eles padeceram porque endureceram o seu coração, permaneceram na sua dureza espiritual, não queriam mais saber sobre o seu Deus. E quantos profetas Deus não levantou nas tribos do norte para levar o povo ao arrependimento? E nas tribos do sul não foi diferente. Abacuque era contemporâneo de Jeremias. Jeremias foi um homem que Deus levantou para anunciar o castigo de Deus. E sabe o que foi que fizeram com Jeremias? Açoitaram Jeremias. Colocaram Jeremias dentro de um poço. Eles não queriam dar ouvidos à voz de Deus que chamava o povo ao arrependimento. E como consequência disso, Deus então sentenciou o povo de Deus ao exílio. Então o exílio da Babilônia é a consequência do castigo de Deus sobre o seu povo, porque não lhe deu ouvidos. Então aquele silêncio de Deus que estava incomodando o profeta, ele é quebrado com uma sentença de juízo de Deus para com o seu povo. Deus estava levantando uma nação ímpia para subjugar o seu povo, para disciplinar o seu povo. Meus irmãos, Deus, o nosso grande Deus, é o grande juiz, e que nada passa desapercebido do nosso Deus. Portanto, nós precisamos cuidar muito bem da nossa vida. Caso contrário, nós sofreremos as consequências da ação deste Deus, que quando nós o obedecemos, concede bênçãos, mas também quando o desobedecemos, nós colhemos os frutos amargos da sua ação. E Deus então estava levantando, suscitando os cadeus, uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis. E eles estavam indo em direção a Judá para castigá-los, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos para esse cenário à nossa volta, e que aparentemente a gente acha que nada está acontecendo, lembre-se de uma grande verdade. Não tarda, o Senhor quebrará o silêncio com a sua volta. E a Bíblia diz que a sua volta será gloriosa e que o Senhor julgará todo este mundo. Que o Senhor julgará todo homem ímpio. Que o Senhor julgará toda iniquidade nesta terra. Porque o Senhor é o grande juiz.
Então que esta verdade possa trazer consolo ao seu coração. Embora a gente sofra com tudo isso, embora o Senhor nos permita ver toda essa iniquidade, mas que você possa ter essa certeza no seu coração, que quando este silêncio for quebrado, será o momento em que o nosso Deus voltará, como diz a sua palavra, e Ele julgará as nações, aqueles que viveram na iniquidade e que oprimiram os seus santos justos aqui na terra. Portanto, diante desta verdade, só nos resta uma coisa: aguardar em Deus, esperar no Senhor, nos mantermos firmes, nos mantermos íntegros diante do Senhor, não permitindo com que toda essa iniquidade à nossa volta nos leve junto com ela. Que haja paz no nosso coração, que haja conforto no nosso coração, que haja um senso de segurança no nosso coração, de certeza, de saber que nenhuma iniquidade desta terra ficará impune diante do Senhor. E em saber que no último dia, como diz o profeta Malaquias, nós veremos mais uma vez a grande diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve ao Senhor. Mais uma vez, irmãos, nós veremos isso no último dia. Portanto, mantenha-se firme. Não ache que o iníquo, ele prevalece. Porque como o Senhor respondeu a Asaf, o Senhor tem tornado o caminho desses escorregadio. E vai chegar o momento da queda deles. E o triunfo daqueles que têm sofrido a opressão. E esses receberão o gozo e o cuidado eterno do Pai, do grande e justo juiz. Amém? Vamos orar assim, nesse momento. Pedindo ao Senhor que aquete o nosso coração. Embora a nossa nação esteja um caos, corrupção, violência, nós temos visto tudo isso e o nosso coração tem se atribulado. Que a certeza de que o nosso Pai está sentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas, possa nos trazer um senso de segurança e de paz. A saber que somos ovelhas suas e que ninguém nos arrebata da sua mão. Que possamos descansar na certeza de que quando o silêncio romper, o grande juiz descerá para julgar os ímpios e a violência que é realizada nesta terra. Ainda que a justiça dos homens falhe, mas a justiça de Deus jamais falhará. Talvez você tenha sido injustiçado, tenha entrado hoje aqui assim aflito, porque tem sofrido na pele a iniquidade e a perversidade do nosso mundo. Saiba, o Senhor tudo vê e tudo sabe. Entrega a tua causa a Ele. Confia ao Senhor. Espera nele. E lembre-se, pode haver silêncio, mas logo o silêncio será rompido pela ação de Deus. Porque Deus não está parado, o Senhor está agindo, trabalhando para aqueles que Ele ama. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor não nos desampara, não nos deixou sozinhos nesse mundo violento. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Maravilhoso Deus e nosso Pai. Como é bom, Senhor, temos a certeza, Pai,
de que embora, Senhor, aqui à nossa volta tudo pareça, Senhor, estar fora do controle. Que embora, Deus, os nossos olhos contemplem tanta maldade no mundo e tanta opressão, tanta injustiça. Pai, embora os nossos corações sofram com tudo isso, não permita, ó Deus, com que venhamos desvanecer em meio a tudo isso. Erga os nossos olhos, ó Deus, para que possamos contemplar, ó Deus, o nosso socorro que vem do Senhor, daquele que está sentado sobre o alto e sublime trono e que governa o universo. Ó Deus, conforta o nosso coração, consola o nosso coração. Como é bom, ó Deus, saber que o mundo não está sozinho, mas o Senhor governa, ó Deus, todas as coisas. E que no teu tempo, ó Deus, o Senhor dará cabo, ó Deus, de trazer justiça sobre toda a terra. Por isso, ó Pai, nos ajuda a permanecermos firmes diante de Ti. Não permita-nos, ó Deus, sucumbirmos diante de tudo isso que nós temos visto e vivido, ó Deus. Mas que tenhamos fé, ó Deus, no Senhor. Nos ensina, Deus, a vivermos não segundo os nossos olhos, segundo as circunstâncias, mas nos ensina, Deus, a viver pela fé. Pois sabemos, ó Deus, que o justo viverá pela fé. Pai, abençoe os meus irmãos. Não sei quantos deles têm sofrido, ó Deus, com as injustiças dessa vida, deste mundo. Mas que Tu possa consolá-los, ó Deus, em saber que Tu vê as nossas vidas, de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor não deixou a Tua igreja abandonada, mas de que o Senhor é o bom pastor que anda conosco, e de que ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Obrigado a Deus pelo início dessa exposição desse livro. Que possa ser, ó Deus, um tempo maravilhoso de aprendizado, de lições preciosas para as nossas vidas. Abençoa, Deus, todos quanto vieram nesta noite e ouviram Tua palavra, e abençoe também todos quanto nos assiste, ó Deus, pela internet. Obrigado pela Tua presença, Deus, maravilhosa em nosso meio. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar, ó Deus, a Tua beleza e a Tua grandeza. Pois assim, Deus, nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.